Então vamos lá, né? A ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre a afeição que alguns espíritos têm pelas pessoas, ou que os espíritos têm por algumas pessoas. A primeira coisa que me chamou a atenção quando eu comecei a estudar o assunto foi que ele, claro, Allan Kardec, ele pensou em tudo na hora que estava codificando, né? Então a gente vinha estudando até aqui agora a influência dos pensamentos, de alguma forma. Né? Estudou sonho, estudou desdobramento, estudou pensamento, ações. E quando eu comecei a estudar o assunto, eu comecei a ver que eles estavam tratando de sentimentos, de emoções, de paixões, de sensações, de sentidos. Nesse capítulo, ou não no capítulo, mas nessas lições que a gente vai ter hoje. E aí eu pensei, meu Deus do céu, ele pensou em tudo. Né? Trazendo para a gente o aspecto cognitivo e o aspecto emocional do processo. Mostrando que nós somos seres mais complexos do que às vezes a gente pensa. Não somos só pensamento no sentido de angariar memórias, atividades, matemática, planejamento, mas também somos seres emocionais. Somos seres que têm sentimentos, que têm afeições. E essas afeições, elas podem estar ligadas, de fato, a algo que se pensa, a algo que se planeja, mas também ao que eu sinto. A como eu me emociono, o que é que desperta em mim uma paixão. Isso é muito, muito, muito interessante. E aí, obviamente, que eu fui estudar e fui pegar algumas coisas de outros artigos que tragam para a gente alguns conceitos, inclusive, sobre essas temáticas. Mas antes de entrar propriamente aqui nas lições, nas questões que eu vou lê-las, tanto as perguntas como as respostas, eu queria saber o seguinte: onde estão os espíritos? Eles moram aonde? Quem são esses espíritos? Todos nós temos condições de conversar, de estar junto com eles? Ou não? Ou existem algumas categorias que conseguem ver, enxergar, tocar e outros não? O que somos? Percebem que muitas vezes, quando a gente fala desse jeito, dá a entender que a gente está falando de um mundo além do nosso? De um mundo, às vezes, talvez intocável? De um mundo distante? De um mundo onde, para a gente conversar com quem quer que seja, a gente precise ter uma característica, uma faculdade, talvez, a chamada mediunidade, quando, na verdade, se você olhar para o seu lado direito agora e para o seu lado esquerdo, você vai ver espírito. Você vai ver espírito. Porque o espírito, nós somos espíritos, vestindo um corpo carnal que nos faz interagir com essa matéria mais grosseira do mundo encarnado. Mas nós somos espíritos. E aí é tão interessante porque aí se alguém um dia estiver em casa e ouvir um espírito desencarnado, vai correr com medo. Oi, por que vai correr com medo se você não corre com medo do teu irmão, da tua irmã, da tua mãe que está do teu lado, que é espírito também? Espírito. E aí a gente começa a refletir que essas lições que a gente traz aqui, que a gente estudou, que está lá no Livro dos Espíritos, ela não fala somente da nossa relação com o mundo dos desencarnados, mas principalmente com o mundo dos encarnados. Que afeições nós temos? O que pensamos já foi discutido, mas o que sentimos no nosso dia a dia? Estamos apaixonados por determinada coisa que nos leva a um bom caminho? Ou estamos apaixonados por determinadas coisas que nos levam a um caminho que não seja tão bom? Se sentimos raiva o tempo todo, quem estará ao nosso lado? Mas se sentimos amor o tempo todo, quem estará do nosso lado? E aí, de novo, eu não estou falando nem da relação espiritual, que eu digo desencarnado com encarnado, mas entre nós. Pensem rapidamente naquelas figuras que acompanham vocês no dia a dia.
Será que não tem algum fator de ligação que talvez esteja ligado a algum sentimento que nós desenvolvemos durante o nosso dia a dia? Será que é fácil, e aí, por outro lado, conviver com alguém que tem sentimentos muito diversos do nosso? Vamos ler as perguntas. Questão, como Maxwell falou, 484 a 488A. 484. Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de progredir. Os espíritos inferiores com os homens viciosos, ou que podem viciar-se. Daí o seu apego, resultante da semelhança das sensações. 485. A afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? A afeição verdadeira nada tem de carnal, mas quando o espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz por afeição, podendo existir, no caso, uma lembrança de paixões humanas. 486. Os espíritos se interessam pelos nossos infortúnios e pela nossa prosperidade? Os que nos querem bem se afligem pelos males que experimentamos na vida? Os bons espíritos fazem todo o bem que podem e se sentem felizes com as vossas alegrias. Eles se afligem com os vossos males, quando não suportais com resignação, porque então esses males não vos dão resultados. Pois procedeis como o doente, que rejeita o remédio amargo destinado a curá-lo. Ainda bem que a dipirona hoje é gostosinha, né? Porque na nossa época, aquilo era amargo, viu? Qual a espécie de mal, 487, qual a espécie de mal que mais faz os espíritos se afligirem por nós? O mal físico ou moral? Vosso egoísmo e vossa dureza de coração, daí é que tudo deriva. Eles riem de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição e se rejubilam com os que têm por fim abreviar o vosso tempo de prova. Questão 488. Nossos parentes e nossos amigos que nos precederam na outra vida têm mais simpatia por nós do que os espíritos que nos são estranhos? Sem dúvida. E frequentemente vos protegem como espíritos de acordo com seu poder. 488A. São eles sensíveis à afeição que lhes conservamos? Muito sensíveis, mas esquecem aqueles que os esquecem. Então, olha que interessante. Os espíritos se afeiçoam por nós, sejam encarnados ou desencarnados. Existem aqueles que nos querem bem, então se alegram com as coisas boas que nós conseguimos ter, fazer. Em relação à moral, eles dão mais valor a esse progresso moral do que a dor física, propriamente dita, porque a dor física ela é passageira. E ela passa muito mais rápido do que aquela dor moral, que vai fazer com que você se eleve ainda mais. Isso é uma coisa que a gente precisa entender, porque nós espíritas temos uma tendência a enaltecer a dor. Dor é bom. Dor é joia. Sinta a dor, sofra que você cresce. Tenha fé em Deus quando estiver sentindo a dor. Você é um covarde? Passar por essa dor desse jeito? Não é tão simples assim. Não é tão simples assim. E é interessante que quando a gente fala de dor, a gente lembra que a dor tem vários aspectos. Tem um aspecto físico, tem um aspecto emocional ou psicológico, tem um aspecto social e tem um aspecto espiritual. O físico é aquela que todo mundo sabe, mais comum, né? Pegou o fogo, queimou, doeu, causou uma lesão no tecido. É o físico. E ele passa por um processo onde há uma recepção desse estímulo, e aí vai causar uma sensação dolorosa. Isso vai rapidamente seguindo pelos fios ou sistema nervoso e chega no cérebro, provocando aí a percepção. Então, primeiro a sensação, que é automática, é inconsciente, o calor, tanto é que muitas vezes a gente tira a mão,
para proteger aquele membro, e depois vem a percepção dessa dor, que é quando você junta todo o arcabouço que você tem de memória, de sentimento, de emoção, de lembranças, e aí floreia aquela dor. Para alguns aquela dor vai ser insuportável, para outros vai ser menor. Para uns vai trazer um sentimento de raiva, talvez, e para outro, talvez, um sentimento de gratidão. Vejam que coisa. Da mesma forma, a gente trata com uma cirurgia, com um remédio, e dá uma solução temporária para aquilo ali. E é para ter, mesmo com a dipirona amarga, tá? Porque a gente precisa combater essa dor. Para que fazê-la ficar mais viva? Hoje em dia, quando se faz uma cirurgia, é obrigatório você manter medicamentos para dor de horário. Isso é, de 8 em 8 horas ou de 6 em 6 horas. Até alguns anos atrás, não era assim. Era sim necessário. Então, vamos combater dessa forma para que o limiar de dor não fique mais sensível e, com isso, a pessoa fique com mais suscetibilidade a sentir dor. Então, o remédio ajuda. Tá? E aí vem a dor emocional psicológica, que ninguém sente. Ninguém fica melancólico, né? Ninguém fica com uma tristeza assim, uma sensação de vazio de vez em quando. Ninguém passa por isso. Essa dor dói. E ela vem de um estímulo que não é necessariamente uma agressão física, mas algo que pode ser elaborado por a gente mesmo, baseado numa experiência negativa que a gente teve. Mas essa dor também, de alguma forma, consegue ser combatida com até medicamentos. A depressão tem medicamentos para depressão. A ansiedade tem medicamentos para ansiedade. Hoje em dia, o melhor tratamento para esse tipo de agravos são a terapia associada ou não à medicação. Então, tem até um recurso aqui, a terapia, o remédio, beleza. Mas ninguém se automedique, por favor, tá? Por favor. E aí você vai tratando e vai trabalhando e vai se transformando. Tem a dor social. A dor social é aquela onde eu perdi meu emprego, onde eu não consigo mais ter o sustento da minha casa porque eu tive uma cirurgia, um acidente e não estou conseguindo trabalhar. Porque eu perdi meu papel social naquele momento, naquela comunidade, naquela família. E essa dor dói. Porque alguém que é acostumado a conseguir ter aquele sustento e de repente para de ter por algum acidente ou alguma coisa, sofre. E sofre muito. Até pela responsabilidade que se coloca, por exemplo, como um provedor da família, talvez. E aí tanto faz, ser o homem ou ser a mulher. Sofre. Mas isso também, de alguma forma, é razoavelmente combatível. Consegue um novo emprego, ganha uma solução temporária com uma herança, com um auxílio, de repente, da comunidade vizinha, cestas básicas, etc., que dá um alívio. Mas aí vem a dor espiritual. A dor espiritual é a dor da alma. É aquela dor que não tem remédio. É aquela dor que faz com que a gente, em algum momento, perca o sentido da vida. Porque espiritualidade, no seu conceito, traz como a busca por sentido, por propósito. E aí, onde é que está nosso propósito? E vem essa dor espiritual, que tem gradações, que vai desde a preocupação, a angústia e o desespero. Desespero que também é tratado como um sentimento. Mas vê que coisa interessante. Por que tu falasse de dor, Arturo? Porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, Bem-aventurados brandos, logo no primeiro item que fala sobre a paciência, ele diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia para seus eleitos. Alguém aqui quer ser eleito? Pergunto. Alguém aqui quer sentir dor? Olha que confusão. E está lá escrito, tá? Eu estou aqui, se alguém quiser, está aqui, viu? Item 7, a paciência. Está lá. Mas o que é que ele quer dizer com isso? E aí começa a fazer toda uma interpretação desse texto, trazendo para a gente que, quando a gente sente uma dor, a gente foca tanto nela,
que não enxerga a solução que está adiante. A gente foca tanto nela que a gente não consegue perceber a quantidade de outras coisas que acontecem na nossa vida que são bênçãos, que são ganhos, que são vitórias. E aí a gente começa a elaborar um sentimento de amargura e de tristeza que talvez fosse evitável se nós mudássemos o polo. E aí percebam que nesse movimento de amargura e de ingratidão, muitas vezes, quem vai se afeiçoar a nós? Quem vai se afeiçoar a nós? Se aquela dor para nós já é pesada, imagina 5, 6, 7 irmãos que sentem uma dor parecida junto de você, emanando, pegando e levando essas energias dolorosas. O que talvez, num primeiro momento, você sozinho, sem esse somatório, conseguisse, talvez, com uma simples mudança de pensamento, uma reflexão, uma oração, libertar-se desse sentimento, agora, rodeado de espíritos afins, nessa afeição, a coisa complica. Então, a primeira coisa que eu gostaria de trazer aqui em relação a essas afeições é como estamos lidando com as nossas dores. Que sentimentos essas dores estão fazendo brotar em nós? Raiva, angústia, gratidão, amorosidade, compaixão. No estudo dos sentimentos é interessante porque é trazido que os sentimentos eles são divididos em 3 categorias. Sentimentos positivos, como felicidade, como amor, como esperança. Sentimentos negativos, como tristeza, ódio, desespero. E sentimentos neutros, compaixão e surpresa. Vê que coisa. Então, como estamos elaborando nossos sentimentos? Para que lado estamos pendendo? Estou sentindo uma dor. Uhul! Não é isso também, né, gente? Não é isso. Mas na mensagem que ele traz, lá na paciência, ele fala da paciência. Observe, aprenda com aquela dor. Ela tem algo para te ensinar. Aquela dor machuca. Você precisa de ajuda. Seja humilde. Busque ajuda. Para que sentir aquilo sozinho? Aí alguém, vou dividir minha dor com os outros, o outro vai ficar doendo. Não. Você vai pedir ajuda para alguém que vai lhe estender a mão e lhe dar algo. E se aquela pessoa não quiser fazer isso, se responsabiliza. Muitas vezes se pensa que a dor, né, como uma bênção que é enviada a seus eleitos, faz com que a gente pense, então deixa ele sofrer. Deixa ele sofrer que ele vai crescer. Quando chegar no mundo dos espíritos, ele sofrendo, ele vai me resgatar porque ele vai ser superior a mim, já que ele sofreu mais do que eu. Vê que coisa mais sem sentido. É lícito tirar o espinho da mão que se furou? É. Quem sabe você que viu aquele irmão em sofrimento não seja exatamente um instrumento que vai acabar com aquela dor. Pensem sobre isso. Quantas vezes nós não temos oportunidade de dizer algo, ou de se agachar para olhar nos olhos de alguém, ou de sentar do lado, não precisa nem falar muitas vezes, estar lá, junto com a pessoa, levando o seu pensamento, buscando auxílio espiritual, para quem sabe aliviar aquela dor. Vê que coisa boa. Ao invés de querer que a dor aumente, ou querer que a dor continue para ele crescer. É muito importante que a gente pense sobre isso. E aí, nos estudos, eu também comecei a ver... Quem aqui assistiu aquele filme Divertidamente? Não é massa? É joia, né? Divertidamente é um anime, é um desenho, né? Que ele traz uma pré-adolescente que passa por uma situação inusitada na vida dela. A família tem uma dificuldade financeira e precisa se mudar de cidade.
E aí mostra dentro dela como funcionam as emoções e os sentimentos dela. A raiva, a felicidade, a surpresa, o nojo. O nojo é uma emoção. E aí a emoção difere do sentimento porque a emoção ela é rápida, ela é fugaz e ela tem uma alteração fisiológica no seu organismo que pode até ser vista pelos outros. Um ataque cardíaco, suor, para que você sobreviva. Por exemplo, o medo. Se não fosse o medo, nós, enquanto espécies, não estaríamos aqui. Então, a emoção faz parte de circuitos neuronais que são desenvolvidos durante a nossa evolução e que ficam. E lá no filme, mostra essas reações dessa pré-adolescente, que ela vai desenvolvendo essas dores todas que eu estou comentando. A dor social pela perda financeira, a dificuldade relacionada à mudança, sair de junto dos seus amigos, da comunidade, a dor psicológica e emocional, porque os pais dela acabam se afastando, o pai e a mãe, preocupados com aquela situação, não dão mais a atenção e ela começa a entrar num processo de tristeza. E aí mostra a felicidade se sentindo a melhor de todas, né, querendo resolver tudo dentro dela, e a tristeza, de acordo com a felicidade, só atrapalhando, só atrapalhando, só atrapalhando, só atrapalhando. E aí ela começa a entrar num processo de desespero, angústia espiritual, a dor espiritual. E aí naquele momento, eu não vou contar o filme todo, quem quiser assistir, assista, mas naquele momento eles percebem que a tristeza foi fundamental para ela descobrir o que ela precisava fazer. Então, se a tristeza, que ninguém quer sentir, é fundamental para descobrirmos determinada coisa, por que maldizê-la? No sentido de dizer, não posso ficar triste. Por que não? Se faz parte do processo de crescimento. Da mesma forma, a dor vai evitar que você faça, de repente, algo que possa ser lesivo para você. Não estou falando, vou repetir, enaltecer tristeza ou enaltecer dor. Não é essa a proposta. Mas aprender alguma coisa com esses processos. E aí, dentro das emoções é interessante, porque quando ele fala que emoções é algo temporário, ele falou que sentimento é algo duradouro. É algo que fica, é algo que, da mesma forma que a dor, da percepção da dor, o sentimento é algo que também começa com as emoções, mas aí se junta com memória, com processos do passado, e aí você guarda aquilo. Qual é o sentimento abundante de cada um de vocês hoje aqui? Pensem um pouquinho. Qual é o sentimento abundante que está em cada um de vocês aqui? O meu, eu chamaria de emoção. É medo. Sabe por quê? Porque quando a gente começa a estudar e a ver quanto a gente ainda precisa crescer, a gente se assusta. E eu vou maldizer o medo que eu estou sentindo? Não. Eu vou seguir adiante com coragem. Para ir aprendendo e fazendo cada vez melhor. Porque a intenção da gente estudar e pensar e refletir, trocar informações é essa. Pode até dar medo e está tudo bem. Porque como a gente acabou de refletir, o medo, a tristeza, a dor fazem parte do nosso crescimento. Nós estamos num planeta de expiações e provas. Como é que a gente não sentiria essas coisas? Quem aqui já assistiu ou assiste a série chamada The Chosen? Para quem não sabe, a série The Chosen é uma história baseada na Bíblia, contando a história de Jesus e seu apostolado. E mostra um Jesus que se emociona. Eu acho aquilo fantástico. Porque talvez alguém pense que um espírito superior, Jesus, o Cristo, não chora. Não se emociona com os outros, com o que vê. E quando ele consegue ver alguém que tomou uma escolha boa, ele chora. Eu choro junto. Porque o ator que interpreta Jesus, ele faz um papel incrível. E mostra várias coisas. Nem tudo lá está como está nas Escrituras. Mas a base do seriado está. Então,
É uma recomendação que eu faria a vocês. Inclusive, está tendo o filme, né, que foi feito vários recortes da série e está passando no cinema. Tentei comprar ingresso, estava esgotado. Se alguém tiver sorte de conseguir, vá. Vale a pena ir. E aí eu pergunto para vocês, chorar é bom? Ah, Arturo, mas se eu chorar, eu vou atrair espíritos que estão chorando. Pelo amor de Deus, minha gente. Se eu atrair espíritos que estão chorando, eles vão ser socorridos junto contigo. Ah, mas eu não posso chorar porque o homem não chora. Tá bom. Gente, se dói, chora. E é interessante que quando a gente fala de emoções, a emoção é incontrolável de acordo com os estudos. Mas o verniz da sociedade muitas vezes nos faz engolir o choro. Chega a dar aquele nó. Aí cai o cisco, né? Então o cisco caiu aqui. Chora, gente, qual é o problema? O choro alivia, o choro lava a alma. As mulheres choraram, os homens choraram quando Jesus foi crucificado. Tem a história daquela que lavou os pés de Jesus com suas próprias lágrimas. Amor. Amor. Esse é um sentimento muito importante que a gente precisa desenvolver. Junto com tudo isso, esse aqui eu vou ler na íntegra. Eu vou pedir licença para ler esse outro. Cadê? Aqui. Esse outro movimento aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. A afabilidade e a doçura. Também está nesse capítulo, no mesmo capítulo 9, Bem-aventurados brandos. Esse capítulo leiam inteiro. Era eu lendo e opa, tem mais. Eu lendo e opa, tem mais. Aí eu fui tentar decorar. Aí é tão interessante, os amigos espirituais, que eles chegam assim, Arturo, não precisa decorar, leia. Leia para ficar mais fiel. Para que quando as pessoas chegarem, elas possam realmente ver o que está lá escrito e depois tirarem suas próprias conclusões. Aí eu, sim senhor, faremos assim então. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, a afabilidade e a doçura. Presta atenção, que beleza. A benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. É pesado, né? É uma chamada de atenção importante. O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando fala pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. A essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno, que, tiranos domésticos, fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que, fora de casa, se impõem a si mesmos. Não se atrevendo a usar autoridade para com os estranhos que os chamariam à ordem, acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que lhes não podem resistir. Envaidecem-se de poderem dizer, aqui mando e sou obedecido, sem lhe ocorrer que poderia acrescentar, e sou detestado. Não basta que nos lábios mandem leite e mel, se o coração de modo algum lhes está associado, só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e a doçura não são fingidas, nunca se desmente. É o mesmo, tanto em sociedade como na intimidade. Esse ao demais sabe que se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Ui. E não é só a Deus a não engana, não. Aqueles que estão ao nosso redor, encarnados ou desencarnados, sabem. Podem não saber pelo pensamento, podem não captar as ideias, mas sentem. E aí aquela famosa perguntinha,
dos sentidos e das sensações, que a gente faz algumas vezes. Quem aqui já entrou num lugar e sentiu-se mal? Do nada. Mas eu nunca vim aqui, por que eu estou me sentindo assim? E da mesma forma, quem aqui já entrou em determinado local e sentiu-se radiante, até uma euforia. Do nada. Sabe o que é isso? As emanações, as vibrações que aqueles espíritos encarnados e desencarnados realizam naquele ambiente. E aí cabe a perguntinha: será que vale a pena eu permanecer num local que eu não me sinto bem? Aí vai uma outra perguntinha: por que nós fazemos tanto isso? Vamos pensar. Porque apesar de repente eu não gostar daquele processo, algo em mim ainda é despertado para aquele tipo de procedimento. Algo que durante milênios eu cultivei. Eu gostava daquilo. Mas agora eu estou num processo de transformação que está querendo me levar para outros caminhos. Vamos ouvir com carinho. Porque, de novo, se a gente insiste nesse caminho que não nos faz bem, certamente a gente vai acabar sofrendo. E trazendo talvez dores que não sejam mais necessárias que passemos. Quem aqui hoje fez um ato de benevolência? Não precisa levantar a mão. Só pense. Ah, Arturo, eu não dei dinheiro para ninguém, não. Ah, Arturo, eu não abri a porta do elevador para ninguém, não. Aquele vizinho chato, quando ele chegou, eu até fechei para ele não entrar junto comigo, né? Ninguém fez isso nunca, né? Nunca. A gente chega no elevador, quando vê o vizinho, fecha o elevador, aperta no negocinho. Olha o pessoal rindo, tá vendo? Nós somos maravilhosos. Estamos crescendo. Um ato de benevolência, afabilidade e doçura. Um sorriso. Um sorriso. Uma prece. Um desejo bom para alguém. Faz parte disso. Eu não preciso ter um dinheiro e dar um dinheiro ou fazer alguma coisa material. Um pensamento. Uma outra passagem também, eu vou pedir permissão para ler. Esse aqui, gente, vai tocar os nossos corações. Obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundem com negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porque carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado. O pusilânime é aquele tímido, é aquele meio que está acovardado com o processo. Do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que no seio da humanidade deprimida brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Olha agora. Cada época é marcada assim com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo apenas atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente mais tarde verá, enquanto que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento, ai dele, porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e lhe submeteremos à vontade rebelde, por meio da duplação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Então, olha só. Traz para o Brasil. Trouxeram? Como é que está a nossa moralidade aqui neste país que nos acolheu? Como é que está nosso intelecto aqui nesse país que nos acolheu?
Como é que está a corrupção? E a corrupção, quando a gente fala, não falamos somente de roubar algo. Corrupção é ter alguma vantagem sobre alguém, qualquer que seja ela. A gente vai num banco, está com alguém junto conosco, pega 2 lugares na fila. Opa. A gente vai no supermercado, e aí tem uma sacola para levar nossas compras, a gente pega 2 porque quer ter outra de reserva. Coisas do dia a dia simples. A gente passa por uma vaga de estacionamento, e estacionando não deve. Na vaga do idoso, na vaga da gestante. E a nossa moral onde anda? Vocês percebem que hoje nasce uma criança, ela liga teu celular e começa a falar no Face. Ela já nasci, estou aqui. E as gerações mais antigas sequer pega aquele negócio e diz: o que eu faço com esse tijolo? Jogo. E aí vem o outro lado da moeda. Como estão os nossos jovens quando percebem que papai, mamãe, vovô estão com dificuldades de mexer nessas tecnologias? Tem nos ajudado? Olha a moral. Moral associada ao intelecto. Ou não? Ou tem menosprezado e deixado de lado? Como se dissesse assim: tenho nada com isso, aprenda. Vai ser bom para teu progresso, vai? Não é assim, minha gente. Quanto mais a gente despreza alguém que tem uma necessidade, mais a gente percebe que a nossa moralidade ainda precisa de algo. E, quanto mais a gente se distancia disso, mais afeição nós vamos ter por espíritos que querem que continuemos assim. Nós sabemos que os maus espíritos, eles fazem tudo para que a gente não cresça, porque eles têm inveja da bem-aventurança. Eles querem que nós permaneçamos como eles em dor e sofrimento, porque eles não enxergam que a bem-aventurança é bom também para eles. A visão acanhada, lembra que eu falei da visão focando a dor? Eles não conseguem enxergar outra coisa além daquilo, eles acham que aquilo é para sempre. Então, se é para sempre, eu não quero ficar sozinho. E aí atrai outros. Egoísmo. O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz. Os Espíritos dizem que todos os vícios acontecem com base no orgulho e no egoísmo. Como está aqui nessa lição que a gente acabou de ler. Alguém aqui é obediente? Ao pai, à mãe, ao chefe? As lições que o Evangelho nos traz. Faz sentido essas lições aí, o consentimento da razão, né? Eu entendo, aquilo faz sentido, eu faço. E a resignação? Eu estou passando por uma dificuldade, está ruim. Não vejo saída. A gente se revolta, né? Por que comigo, meu Senhor? Por que logo comigo que te sirvo tanto? Por que logo comigo que pago o meu dízimo? E aí voltando à época de Jesus. Por que, Senhor, comigo? Porque você pode. Porque você aguenta. Se chega um sofrimento para você, você aguenta. Ah, peraí, Arthur, então eu aguento sozinho. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o Pai do céu não coloca fardos pesados em ombros fracos. Não tem. Eu estou dizendo que aquele fardo que alguém carrega, que eu penso, se fosse comigo eu estava acabado, pode ser sim, mas ele aguenta. Então, se a gente se sensibiliza vendo que o outro está com fardo pesado, que tal ajudar? E aí essa resignação daquilo que está nos afetando, ela acaba ficando nossa problemática mais leve. Existem estudos promovidos em casas de longa permanência, em idosos, mostrando que o altruísmo melhora a condição de saúde dos idosos institucionalizados. Quando eles começam a utilizar da sua bondade, da sua benevolência para auxiliar outros,
contar histórias para aquele que não consegue mais ler, levar ao banheiro, ajudar aquele que não consegue mais andar, o idoso com o outro, tá? Eles respondem melhor à medicação, eles têm menos eventos cardiovasculares e têm menos depressão. O altruísmo é você se olhar para fora, se olhar para fora foi feio, né? Olhar para fora e ver o outro que está ali precisando de ajuda. E qual é a explicação de tudo isso? Melhora a imunidade, vê só, melhora a imunidade, melhora a vontade e o bem-estar, melhora a esperança. Quem aqui está com a fé abalada? Passando por tudo isso que a gente está vendo. Voltando ao que a gente vem falando anteriormente. Quem aqui consegue sair na rua e perceber que está todo mundo super tolerante e super paciente com todo mundo? Está maravilhoso aí fora, não está? A gente vem para o Jefferson, dá uma respirada aqui. Bora lá. Quando chega lá fora, já vai se armando, porque vem bomba. Que tal a gente pensar diferente? Que tal a gente vir para o Jefferson, se restabelecer e ir para o mundo com a coragem de Paulo de Tarso? Com a coragem de Paulo, o apóstolo dos gentios, que nos traz uma lição valiosíssima, quando ele, ainda verdinho, mas baseado na sua paixão, um desejo firme de seguir a Jesus, uma coisa ardente que ele mesmo não entendia, ele, assim que conheceu o mestre, a partir do fechamento dos seus olhos e da abertura por Ananias, ele vai para os seus amigos falar da boa nova, feliz, apaixonado. Saiu de uma cegueira para outra. Porque os seus amigos não estavam prontos. E ele sofreu. Ele sofreu. Ele percebeu que ele estaria jogando pérola aos porcos. E isso, apesar de parecer muito bruto, essa frase, pérola aos porcos, não deve ser lida dessa forma. Significa que a gente tem que jogar as pérolas para aqueles de boa mente. Aqueles que querem recebê-la. Porque se a gente joga para aqueles que não querem, ela não frutifica. Não, é mais ou menos, né? Deixa alguma coisinha, mas não tem aquela frutificação mais rápida. E aí ele foi desprezado, foi chamado de louco, perdeu a cabeça depois que começou a falar desse Jesus, esse feiticeiro, que era assim que Jesus era visto. E aí o que é que Paulo fez? Humilhou-se. Não sou mais doutor da lei. Porque o mestre aqui é. Eu sou um seguidor dele. Ele é que vive em mim. Vai. Tecelar. Voltou a ser tecelão durante anos e foi se preparando para aquilo que ele sentia apaixonadamente, um sentimento forte, um desejo, uma vontade de pregar a palavra. Porque ele sabia que o caminho estava nele, que a vida estava nele, que a luz estava nele. Quando disse que nós somos o sal da terra, nós devemos salgá-la, dar sabor, dar vida. E aí ele se preparou e foi para o mundo. Muitos não queriam que ele seguisse na sua jornada, tanto encarnados, e aí de novo, quem são nossos companheiros que temos afeto? Como os desencarnados, sabe-se que tem em torno de 5 desencarnados para um encarnado. Então pensem, façam a conta aí. Então, se a gente de repente começa a atrair aqueles que estão do lado do nosso amigo, aí você não fica só com os seus 5 não, você já fica com os 8. Mas quando a gente segue Jesus, vai ficar com alguns, tá? Porque ninguém é perfeito que consiga ainda se desvencilhar disso. Nós temos erros. Como falou o nosso amigo João, os pecados, que é o desvio da meta, que é o desvio do alvo. Nós desviamos. A questão é, nós vamos continuar desviados ou nós vamos começar a nos esforçar para acertar? Porque essa é a característica do bom espírita. Aquele que empreende esforços para se melhorar. Porque se a gente for ler no Evangelho também as características do homem de bem, pelo amor de Deus, a gente também fica com medo. Porque a gente diz, eu não tenho quase nada disso ou nada disso. Mas calma, está se esforçando?
massa, está tudo bem. E aí a gente lembra que quanto mais a gente se esforça para o bem, mais vamos atrair espíritos que querem também o nosso progresso, como as mensagens falaram. Eles se ocupam com nossas dificuldades morais. Então, quando a gente começa a alimentar em nós sentimentos de gratidão, de benevolência, de afabilidade, de doçura, de amor, quando a gente menos perceber, a gente vai estar feliz. Na terra. Na terra. É possível ser feliz na terra? É. A felicidade plena? Não. Danou, se a gente quer tudo, não pode, né? Mas calma, a gente chega. Então, assim, aproveitar essas lições para a gente crescer em direção a Ele. E aí eu também me lembro de uma outra figura que também sofreu. Não foi pouco, não. Uma Maria. Mas não a Maria, mãe de Jesus. Uma outra Maria. Uma Maria que dizem que veio de uma cidade a 10 quilômetros de Cafarnaum. Uma cidade próspera, uma cidade rica. E talvez ela fosse também assim. Uma cidade que talvez trouxesse para aqueles que lá moravam uma condição de prazeres relacionados a mamon. Não se pode servir a Deus e a mamon. Os prazeres da carne, talvez. Talvez, porque não é claro nas histórias. Os prazeres da riqueza. Os prazeres do mando, do desmando, do orgulho, da vaidade. A ponto que ela atraiu a afeição de 7 espíritos malévolos. Como na época chamavam 7 demônios. Ela passou anos nessa condição, onde outros se aproximavam e não sabiam o que fazer quando queriam fazer algo de bom. E ela se entregava àquilo ali todo dia e sofria, e sofria, e sofria. Até que um dia, essa Maria, que veio de Magdala, e para diferenciar das outras Marias, recebeu o nome de Maria Madalena. Isso é, aquela que veio de Magdala, ela encontrou a luz. Um amor tão sublime, um amor tão puro, que os 7 demônios não conseguiram se manter. Quando Jesus lhe toca, os demônios vão embora. Os espíritos maus, porque de acordo com a doutrina dos espíritos não existem demônios. É apenas uma figura. E essa Maria, curada pelo amor puro de Jesus, passa a segui-lo. Com um devotamento tão grande, quanto talvez até mais do que alguns dos apóstolos. Ela deixou tudo para trás. Se de fato a história de Magdala, que a gente não tem isso de uma forma muito bem registrada, era que ela era de repente rica, tinha posses, ela deixou tudo. Como Paulo, como Francisco de Assis, cada um no seu momento. Como Joana de Cusa. E foi seguir Jesus. E diz que ela era uma das mais devotadas, porque ela sentia a alegria, a felicidade de servir aquele que é o Rei dos Reis. The Chosen. O escolhido e os escolhidos. E seguiu. E sofreu. E viu Jesus ser crucificado. E sofreu. E sofreu quando foi na sepultura de Jesus e viu a sepultura aberta. E disse, roubaram o corpo do meu mestre. E sai em desespero em busca, se alguém conseguia ver aquilo ali, e encontram o que ela achou que fosse um jardineiro. E você viu quem abriu aquele túmulo? Era o meu mestre que estava lá. Maria, te aquieta. Eis que sou eu, Jesus. Jesus. E se ajoelha, e chora, e percebe que é ele. E ele dá uma missão a ela. Vai e conta aos outros que eu estou vivo. Quando Jesus vai nascer nos nossos corações? Quando vamos deixar que essa chama viva de amor
nos liberte das amarras das trevas. Amarras essas que não são criação dos outros, tá? É nossa. Amarras que nós mesmos criamos e apertamos com a nossa rebeldia. Porque a dor de crescimento, ela existe e precisa existir, porque a gente está crescendo. Mas se manter nela por escolha, por rebeldia, é um contrassenso. Então, roguemos ao nosso Pai que nos ajude a encontrar essa luz que já existe em nós e deixá-la brilhar, seguindo a luz viva. Aquela água que, se beber, nunca mais teremos sede. Jesus de Nazaré. Que possamos seguir em paz e que Ele nos revitalize para o bem e para o amor.